Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma live de muita presença do Pai. Eu quero convidar cada um que entrar por esta live a convidar mais e mais mulheres para participar conosco do maná, da bênção que o Senhor vai derramar sobre cada uma de nós. Que a graça e a paz do nosso amado Senhor e Salvador, Jesus Cristo, possam mudar o teu coração, a tua alma, o teu espírito e a tua mente nesta noite. Aleluia. Oh, de cantarabachevia. Que presença maravilhosa é estar na presença do Senhor e sentir essa paz que este mundo não pode nos dar, mas através da oração, através da intimidade com o Senhor, através de uma vida de obediência, o Espírito Santo, Ele nos abraça. O Espírito Santo de Deus possa te visitar nesse momento, possa acalentar a tua alma, trazer paz, trazer o refrigério, trazer o bálsamo. Amém? Entrega os teus caminhos nas mãos do Senhor. Confie nele, que o mais ele fará. Aleluia. Seja muito bem-vinda, Magnólia, Jéssica, Claudiana. Aleluia. Sejam todos muito bem-vindos. Eu creio que o Senhor falará no profundo do teu coração e da tua alma. Você vai sair desta live cheio de esperança de dias melhores. A pastora Edicleia, uma amiga querida que o Senhor me fez conhecer, tem um testemunho de vida maravilhoso, uma mulher de Deus, uma mulher que não tem medido esforços para pregar o Evangelho, para fazer o ID, e tem alcançado muitas almas. E ela, como um exemplo de mulher de Deus, que é uma esposa, uma mãe zelosa, uma serva zelosa, eu creio que é referência para essa geração. E através do que o Senhor vai derramar, né, através deste vaso de honra, Deus, eu creio que trará a direção para cada um de nós, para podermos ouvir a voz do Espírito Santo e executar, não só ouvir, né, mas viver a palavra de Deus. Eu creio que Deus trará muitas direções nesta noite. E antes de passar, né, de convidá-la a entrar conosco nesta live, eu queria deixar uma palavra para você. Seja bem-vinda, Cida, seja bem-vinda, Beatriz, Fernanda, sejam todos muito bem-vindos, Wilton, sejam muito bem-vindos. Eu quero ler aqui em Deuteronômio 28, que quando a primeira vez que eu tive contato com o Evangelho, falou muito no meu coração, né? Como que eu vou dizer? A minha vida, né? Quando eu tive um encontro com o Senhor, quando eu ouvi essa palavra, me trouxe muita esperança, né? De dias melhores. E Deus sabe o que eu estava passando no momento, que é na minha vida financeira. E o Senhor preparou um cenário, né, de muita dor, de muita luta, mas para mim poder o aceitar como único e suficiente Salvador. E Ele escreveu uma nova história, aonde através das suas direções, através da oração, através de uma vida de entrega, de renúncia desse mundo, Ele me alcançou e mudou a minha história. Eu quero convidar vocês a lerem comigo Deuteronômio 28. Eu quero profetizar as bênçãos do Senhor sobre a sua vida nesta noite. Eu não sei como você entrou nesta live, eu não sei como está a sua vida financeira, eu não sei como está a sua vida emocional e principalmente espiritual, mas eu quero dizer para você que nós servimos um Deus do impossível, um Deus que muda o cenário, muda a história, se você fizer o que é necessário fazer, que é obedecer. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, como fala aqui, todas estas bênçãos te seguirão. Eu quero profetizar as bênçãos do Pai, as bênçãos do céu, as bênçãos do alto sobre a sua vida em todas as áreas.
A palavra de Deus fala para não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas todos os dias apresentar ao Senhor em oração, em súplica, em ação de graças, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo. Vamos ler Deuteronômio 28? E a palavra diz assim: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos, aleluia, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e bendito o fruto da terra e o fruto dos teus animais e a criação das tuas vacas e dos teus rebanhos e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres as mãos. Ele te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará como um povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor te fará abundar de bens nos frutos do teu ventre, nos frutos dos teus animais e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou os teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro no céu, para dar chuva à sua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra da tua mão. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Aleluia, eu quero profetizar isso. Em nome de Jesus, Deus vai mudar esse cenário de escassez na sua vida. Você, a partir de hoje, Deus vai mudar esse cenário. Eu vejo muitas pessoas passando escassez na vida financeira, mas que se você atentar pela voz do Senhor nesta noite e começar a fazer o que Deus nos manda, que é devolver o que é dele. Deus, como fala aqui em Deuteronômio, fala também em Malaquias, ele abrirá as janelas do céu e derramará sobre vós bênção tal que jamais você viu tamanha abastança. Ele repreenderá o devorador, repreenderá o migrador, e você será bem-aventurado. E muitas pessoas vão ver a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem a Deus. O Senhor te porá por cauda. Aliás, o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. E só estarás por cima e não por baixo, quando obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus possa falar no profundo do teu coração e que a partir de hoje você possa tomar posse das bênçãos do Senhor, porque o Senhor tem grandes promessas a realizar na tua vida e hoje Ele te chama pelo teu nome. Ele te escolheu desde o ventre da tua mãe. A palavra fala que pode uma mãe esquecer do filho que amamenta, mas todavia o Senhor teu Deus não esquecerá de ti. Amém? Faça uma aliança com o Senhor nesta noite. Você que está longe, envia para todas as pessoas que você conhece aí. Chama as pessoas para estar entrando nesta live. Quem você conhece, sabe que precisa de uma palavra. Já vi que a pastora Edicleia entrou e eu já vou convidá-la para trazer o seu testemunho e uma palavra aos nossos corações. Eu creio que esta noite será uma noite de bênção e de muitas, sabe, direções do alto para a tua vida. Já convida todas as pessoas que precisam ouvir a palavra nesta noite, pessoas que estão afastadas, desanimadas, e eu creio que o Senhor trará alívio, conforto e restaurará vidas em nome de Jesus. Eu creio que muitas pessoas também irão ouvir essa live, né, amanhã, depois da manhã,
E eu já profetizo que o Senhor venha alcançar essas vidas em nome de Jesus. A pastora Edicléia já está online conosco e eu quero apresentar essa mulher de Deus, né? Como eu disse no início da live, uma mulher que Deus me apresentou, uma amiga querida que tem me ajudado muito. A gente tem sempre conversado e eu vejo o brilho do Espírito Santo nela. Eu vejo uma mulher que não mede esforços por reino, como ela mesma disse, que o que ela mais ama fazer, né, é ajudar o próximo, é estender a mão, como ela mesma disse, que ela é hospitaleira, uma mulher que tem feito a obra missionária e social ali na cidade onde ela mora. E é mãe de 3 bênçãos, glória a Deus. A Tássia Maísa, de 21 anos. O Cadmiel, olha que nome profético. Cadmiel Tomás, de 16 anos. Nicolas Tafiner, de 11 anos. Olha que bênção, glória a Deus. É casada há 23 anos com o pastor Helenilson. Ela é cabeleireira e pastora. Eu já quero convidar essa amada para estar comigo. Já vou mandar aqui o convite. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Seja bem-vinda, Lídia. A Lídia está online conosco. Vai ser a quinta convidada para trazer também o seu testemunho, trazer também uma palavra no dia 31 de maio. Glória a Deus. Estou aceitando, mas não está entrando, né, pastora? Eu estou aceitando aqui o seu convite. Entrar ao vivo com a pastora. Senhor, todo impedimento cai por terra. Vai orando aí, irmãos, para que ela consiga entrar. Tá entrando, entrou. Ah! Deus. Glória a Deus que conseguiu. Amém, meu amor. Louvado seja o nome do Senhor. Seja bem-vinda, viu? Obrigada, minha amada missionária Ivone. Quero externar minha gratidão diante do Senhor pela sua vida, por este convite maravilhoso. Nos sentimos muito honrados de poder estar aqui nesta noite, né? Para juntas expressarmos o nosso amor pelo nosso Deus, por este Deus, né? Que nos formou desde o ventre de nossa mãe, que nos escolheu. A paz do Senhor a todas as amadas irmãs que estão conosco nesta noite. Eu estava compartilhando, deixei compartilhando antes que ela me chame, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para os nossos corações e nós não estamos preocupados com números, né, missionária? Nós estamos preocupadas com almas, com vidas, né? Este é o nosso dever, é alcançar cada vida, né? Alcançar cada alma sedenta do amor de Cristo, de conhecer a grandeza e a profundidade deste Deus, né? Quando eu entrei aqui, já estava recebendo aí, tomando posse, né, das suas palavras, né, da palavra de Deus, que é viva e eficaz, né? Nós nos alegramos muito no Senhor em poder ter essa oportunidade, né, de expressarmos o nosso amor, né, diante dos homens, né? Não apenas para nós, não, mas o Senhor, Ele nos dá essa extensão aí. A paz do Senhor, irmã Albanete, nossa amiga, sempre nos acompanhando, amiga, intercessora. Deus continue abençoando a vida de cada uma de vocês aí, em nome do Senhor Jesus. Às vezes trava para nós os comentários, às vezes trava as pessoas, mas que a mão do Senhor esteja sobre cada um nesta noite, recompensando a cada vida, no nome do Senhor Jesus. Missionária Ivone, a gente está com o tema aí, né? Falando sobre mães, né? E que eu estava ali, eu digo, meu Deus, o Senhor sabe o quanto eu desejava,
eu tinha esse sonho, sabe, de ser mãe, até mesmo antes de ter namorado, até mesmo antes de casar. Eu sempre dizia assim, ai meu Deus, o meu maior sonho, quando as colegas de escola perguntavam qual é o teu maior sonho? Aí uma dizia, eu vou ser doutora, outra dizia, eu vou ser bailarina, outra dizia, eu vou ser isso. Eu dizia assim, meu maior sonho é ser mãe, né? Eu dizia assim, ai, a menina fazia, tá louca, é? Eu dizia, meu maior sonho é ter mãe, é ser mãe. E quando eu descobri que eu estava grávida de Tássia, eu muito me alegrei no Senhor, porque eu disse, meu Deus, eu temia muito. Eu disse, meu Deus, imagina se eu não pudesse ser mãe, né? Então eu tinha este temor, que eu sei que existem mulheres que carregam esta dor, né? Eu sei que existem essas mulheres que carregam dentro de si este peso. Porém, deixa eu dizer uma coisa, nós servimos a um Deus de milagre. Nós servimos a um Deus que faz, assim como fez na vida de Sara, assim como fez na vida de Ana, assim como fez na vida de Isabel. Ele fará na tua vida, é somente crer. Aleluia. Ele traz vida ao útero, ao ventre, ele traz vida, ele te faz gerar, né? E quando eu descobri que ia ser mãe, meu Deus do céu, eu fiquei muito feliz, muito feliz. E assim, eu digo, minhas preciosidades, meus filhos. E eu dizia assim, no Dia das Mães, eu liguei para minhas irmãs, né, desejando feliz Dia das Mães a elas. E eu falei assim para uma das minhas irmãs, a Edneide. Eu disse para ela assim, eu disse, olha, eu tenho uma palavra dentro de mim, porque quando eu era jovem, eu ajudei ela a cuidar da primeira filha dela, né? Eu tinha 14 anos de idade, e eu cuidava ali com o maior amor, com o maior carinho na minha vida. E eu falava para ela assim, e na medida que a criança foi crescendo, ela teve o segundo, e ela era bem paciente. Eu falava para ela assim, filha, pelo amor de Deus, tem paciência com teus meninos. Aí ela falou assim para minha irmã Ivone, olha, daqui uns anos, quando você casar, que você tiver seus filhos, você fala isso para mim. Você vem falar isso para mim. E aí, quando foi esses dias das mães agora, depois desse todinho, né? O Nicolas, o mais novo, tá com 11 anos. E eu falei para ela assim, olha, minha irmã, eu tenho essa palavra que você falou para mim, né? Quando eu dizia para você, tenha paciência, sente com eles, brinque. E ela muito ocupada, muito atarefada, dona de lanchonete, muito atarefada. Eu falei lá para ela, para um pouco, respira, dá atenção aos teus filhos. Aí ela falou para mim, quando você tiver os seus filhos, aí você me diz se você teve tempo de fazer isso com eles. E eu, tá bom, falo sim. E aí, no Dia das Mães, eu estava organizando as coisas. E aí, quando eu falei com ela, eu fiz, filha, disse que eu estava me lembrando. Aí falei isso para ela. Você lembra que um dia você me falou isso? Ela se lembra. Eu disse, pois é, eu louvo a Deus, porque eu não tive, né, esse desprazer de te dizer isso. Muito pelo contrário, eu tive o prazer de te dizer assim, olha, eu tive tempo de sentar com meus filhos, eu tive tempo de brincar, eu tive tempo de instruir, eu tive tempo sabe, de orar, eu tive tempo de cuidar, de prestar atenção. E ela lá do outro lado disse, eita, minha irmã, foi verdade, né? Então, eu criei meus filhos e crio missionária Ivone, debaixo desta palavra de Deus, sabe? Essa palavra que é viva e eficaz. Esta palavra que nos traz eficácia e essa palavra que traz vida, aleluia, para as nossas vidas. E eu sabia que sem a base, que é Jesus, não dá. Né? E eu sei que tem mães que são muito ocupadas, muito atarefadas. A gente entende isso. Mas Deus, ele nos capacita para cada momento, para cada obstáculo, né? Para cada situação, ele nos capacita. É você dizer assim, eu tenho uma casa para varrer e eu tenho uma criança que está chamando para brincar. Então, momentos passam, sabe? Eu demorei a aprender isso. Eu demorei, mas hoje eu louvo a Deus que eu aprendi. E eu tenho gastado os meus dias para cuidar da minha filha, da minha família. Continuo trabalhando, mas eu tenho meu tempo de devocionar, eu tenho meu tempo com ela para orar, para a gente ler a Bíblia junto todos os dias. Eu fiz um compromisso com o Senhor.
E hoje, ter filho é uma coisa, você criar na presença do Senhor dá trabalho. Verdade. Mas se nós não ensinarmos, o mundo vai ensinar. Desse jeito. E de uma forma totalmente perversa. Exatamente. Né? De uma forma totalmente contrária do que a palavra de Deus determinou para as nossas vidas. Então, eu criei meus filhos baseados no livro de Provérbios. No livro de Provérbios, toda vez que um filho meu fazia birra, fazia malcriação, eu falava, senta aí. Sabe? Senta aí. Leia para mim aqui essas passagens, por gentileza. Ah, mãe, leia, eu quero ouvir. Aí eles liam baixinho, né? Para eles, já li. Eu, não, você vai ler para mim escutar. Eu quero ouvir, né? E dali, de repente, eu escutava, filho meu, atenta à minha sabedoria, à minha inteligência, inclina os seus ouvidos para que te conserve a discrição e os seus lábios guardem o conhecimento, porque os lábios né, aí da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o fim dela é amargoso, como abismo, como a espada de dois gumes. Os teus pés descem à morte. E ali a gente vai instruindo, debaixo da palavra do Senhor. Filho meu, aceita as minhas palavras para que se te multiplique os anos de vida. Né? E para a glória de Deus, quando eu falava isso, eu dizia, agora me explique o que você entendeu. Me explique. E eles ficavam assim, não, mãe, olha, eu debaixo, pela luz da palavra. Pela luz da palavra. Né? Ensinava, instruía, e até hoje é assim. E quando eu via que era o momento, você vinha cá, chamar no particular, já chegou o momento de eu sentar os três na mesa, você vai ler do primeiro versículo até o tal, depois você vai ler até o tal, você vai ler até o tal, vamos lá. E praticamente o livro de Provérbios, né? Porque é a instrução dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais. Aí quando chega, olha, vós pais não causei iras nos vossos filhos, né? Então, eu digo assim, aí eu falava para eles assim, eu estou aqui como mãe, como serva, como filha, também apta para ouvir, atender e reconhecer quando erro, quando falho, e humildemente pedir perdão para vocês. Perdão pelas falhas, pelos erros, perdão pelos momentos que eu não tenho observado, não tenho sido sensível, né, com a necessidade de vocês. E ali se torna aquele momento, irmã Ivone, missionária Ivone, um momento prazeroso, onde o Espírito Santo de Deus se manifesta em nossas vidas, onde a gente sente a glória de Deus, a sensibilidade dos filhos, sabe? E hoje, para a glória de Deus, eu tenho minha filha com 21 anos, na presença do Senhor, meu filho de 16, na presença do Senhor, meu filho de 11, na presença do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. E os nossos filhos, eles têm dado fruto digno, sabe? As pessoas olham e dizem assim, meu Deus, que meninos, né? De Deus. E a gente sabe que isso tudo é o fruto da obediência. Né? Quando nós somos guiados por esta palavra, ela não erra jamais e jamais nos colocará em abismo. Né? Então, a cada momento que a gente vê a necessidade do filho ser corrigido, né? Eu digo, não é apenas chegar, bater e você vai apanhar e pronto, acabou a história. Não. Né? Eu costumo dizer assim, eu não criei meus filhos batendo. Né? Inclusive, cada meu pai, a senhora me bateu. Aí a Tássia diz assim, eu nunca apanhei, porque eu nunca precisei. Né? Eu digo assim, então, filho, o cajado, ele é usado para quem é rebelde. Né? Mas o cajado não mata. O cajado, ele corrige. O cajado, ele te faz refletir. E ele te faz voltar, né, às tuas origens de um bom filho. Então, nenhuma palmadinha que você levou se perdeu. Eu nunca fui bater, não. Era uma palmadinha. Aí ele diz assim, mas eu apanhei. Eu digo, porque você não obedecia, não dava ouvido. Aí o Nicolas disse, eu também já apanhei. Eu digo, porque também não obedeceu. Mas assim, não era pisa, era uma palmadinha e ele diz que é pisa. Aí, inclusive, essa semana, no Dia das Mães, os primos estavam aqui, pisa? Tu não sabe o que é uma pisa, não. Pisa levava eu. Aí o outro disse, não, a pisa que levou fui eu. Né? E eu olhava para eles assim, eu digo, tá vendo? Vocês nunca
né? De mim, não. Conhecer o que é uma pisa. Mas a correção perante a palavra, sim. E hoje, missionária Ivone, eu estava ali antes de começar a live, eu dizendo, Senhor, eu te louvo, Jesus, porque eu não sou nem merecedora desta graça, desses filhos obedientes, temente primeiramente a ti e depois a mim, ao Pai. Né? Meu esposo é uma bênção também, né? Sempre me apoiando, né? Nos momentos ali de corrigir. E ele chegava e dizia, olha, chama os meninos para correção. Eu digo, vamos lá, fica do lado, né? E a gente ir corrigindo pela luz da palavra, porque a palavra do Senhor diz que é precioso, é como pérola, né? A palavra do Senhor para as nossas vidas. Então, eu louvo a Deus pelos filhos que eu tenho. Eu estou aí com a minha irmã lá do Japão, irmã Kia Tanaka. Legal. Deus abençoe, minha irmã. Ela nos acompanha de pertinho e ela sabe, né, de tudo isso aqui. Ohayô, ohayô, bom dia. Lá é bom dia, né? Aqui no Brasil é boa noite, lá é bom dia. Ohayô, ohayô. E aí, uma mulher de Deus também que criou os 4 filhos, mãe solo, praticamente, com amor, com dedicação. Os filhos hoje são homens, cidadãos de bens, para a glória do nosso Deus, né? Porque quando nós somos guiados através dessa palavra, né, nós não erramos. Eu sei que existem momentos, né, como minha irmã também foi criada na igreja, criada, né, tendo o mesmo ensinamento, e ela dizia assim, engraçado, você é a caçula e você nos dá, né, conselhos, nos dá lição de moral. E eu digo, não é lição de moral, né? É pela luz da palavra. Eu sempre fui a mais amorosa, a mais carinhosa, até com os meus pais, beijoqueira, gosto de abraçar, sabe? E sou assim. Então, eu disse assim, eu via, né, as formas que muitas mães tratavam os filhos. E eu amo criança, amo criança. E eu, quando vejo uma criança sofrendo, quando eu vejo uma criança, né, que está sendo agredida, que está sendo... Ai, eu sofro. Eu digo, meu Deus, a vontade é de colocar tudo dentro da minha casa. Eu não lhe conto quantas crianças já passaram por dentro da minha casa. Jovens que hoje estão, homens e mulheres, que praticamente se criaram aqui dentro de casa. Eu era dirigente do ciclo de oração infantil, então eu fazia a consagração de manhã com as crianças e quando terminava, como a congregação era perto de casa, eu trazia todos para dentro de casa. Dava comida a todas, arrumava elas, né? As que tinham que tomar banho, dava banho, sabe? As que eu via que tinham necessidade de tomar um banho, de se perfumar, e ali sempre, sempre, irmã Ivone, hoje a gente vê os frutos, né? O resultado de tudo isso. Hoje eu tenho jovens que passam, homens, pais de família já, que dizem assim, irmã Edicléia foi a melhor dirigente que eu já tive. Então, assim, isso faz meu coração transbordar de alegria. Eu via crianças na rua com piolho, e eu passava, que eu trabalhava nos Correios com 14 anos. E com 16 comecei a trabalhar em farmácia, e eu passava, falava com as crianças, e elas automaticamente, quando me viam de longe, missionária, elas corriam para me abraçar. E aí, linda. Quando pegava assim, intimidade com os pais, que eu passava bom dia, boa tarde e tal, e muitas vezes eu dizia assim, ele fazia, tia, me leva, tia, deixa eu ir com a senhora, deixa eu ir almoçar na sua casa, na minha casa não tem comida. Sabe, aquilo ali partia meu coração e fazia, vamos comigo. Então, assim, minha mãe e meu pai faziam, menino, de que é esse menino? Eu digo, da vizinha lá embaixo. Meu Deus. Né? Da vizinha lá embaixo, meu bichinho. Meu pai fazia, minha filha, não fique trazendo, não, você não conhece os pais. Eu digo, pai, não tem nada não, olha, vou dar um banho nele. Aí dava banho, passava pente fino, colocava na mesa para comer, sabe? Meu Deus. Pegava uma roupa nova dos meus irmãos, uma roupa limpa, sabe, arrumada, colocava neles. E essa é Edicléia que eu fui me tornando, e hoje, para a glória de Deus, eu digo assim, eu me considero uma super mãe, uma super filha, uma super esposa, uma super amiga, eu me considero. Né? Apesar que a gente sabe... Você plantou, né? Você plantou desde nova, sim, né? Sim. E com certeza tudo que você plantou, Deus te retribuiu, te dando uma família linda, com os filhos lindos e obedientes, sim, né? Sim. Um casamento também, uma profissão, e glória a Deus, que as boas mãos do Senhor têm sido sobre a sua vida, mas porque lá atrás, né, você plantou.
E Deus está falando conosco nesta noite. Ainda há esperança para a gente começar a plantar sementes certas. Desse jeito. Se até hoje a gente plantou as sementes erradas, talvez a gente está colhendo o que a gente nem plantou, que a palavra fala isso. Você plantou sementes certas, você tem o dom do amor. Então, com certeza, Deus te retribuiu, né? Glória a Deus por isso. A maioria das pessoas, né? Pastores, missionários que eu conheço, pastora, a senhora tem o dom do amor, isso é a coisa linda, né? É muito lindo isso. Amei, Maqui. Eu digo, oh, meu Deus, ela vem-se embora para o Japão. Eu digo, já já chega aí. Em nome de Jesus. Então, assim, é muito lindo este chamado de mãe. E muitas não entendem, sabe, missionária Ivone? Eu aconselho muitas mulheres, quando eu vejo as mães aperreadas, atribuladas, eu digo, olha, calma, há esperança, há uma solução. Glória a Deus, eu tenho o prazer, sabe, de dizer assim, olha, ensina a base da palavra, sabe? No livro de Provérbios, ensina os teus filhos, né, a se comportarem como esse filho que o livro de Provérbios nos ensina. Então, traz para a vida dos teus filhos este livro que nos faz adquirir conhecimento, sabedoria, nos faz amar a Deus acima de todas as coisas, amar e obedecer os pais. Então, assim, é muito lindo isso, né? A gente... Oi, Imagenilda, Deus abençoe, meu amor. Mais um aí testificando, coração acolhedor. Deus abençoe, minha amada. Isso é muito lindo. E eu sempre digo assim, missionária Etienne, Deus abençoe, minha amada. Eu costumo dizer assim, como o apóstolo Paulo diz, sem amor eu nada seria, né? O que eu seria sem amor? Nada, nem ninguém. Infelizmente, a gente encontra pessoas maldosas, né? Mas ontem, não, hoje, eu estava falando para minha filha e para o meu genro, né? Ela começou a namorar agora, no final de ano, né? 4 anos o jovem orando por ela, 4 anos. E ela, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Então, no final do ano, eu fiz, filha, dá uma chance para esse jovem, 4 anos, orando por você, não faz isso com ele. Tadinho. E ela, mãe, mas eu não quero. Eu digo, você não quer? Então faz o seguinte. No dia que Deus prepara outro para ele, e ele passar na sua frente com outro, ele, ai, mãe, pare com isso. Isso é pressão psicológica. Eu digo, não é. Eu quero saber se você gosta dele, se você tem sentimento por ele. Então não há de que ficar mais adiando isso. Né? A ponto de dizer assim, menino, te orienta, pede a menina namoro. O não tu já tem. E ali ele pediu e ela aceitou. E um menino de Deus, né? Foi criado também no evangelho, um menino com temor a Deus e aos pais. Né? Ela canta, ela toca, ele também canta e toca. Meus filhos também cantam e tocam para a glória de Deus, porque missionária Ivone, toda vez que eu descobria que eu estava gestante, o meu esposo, ele é músico. Eu acho que vocês puderam perceber, né? Eu estou dentro do estúdio dele. Meu esposo, ele é músico. E eu falava para Deus assim, Senhor, eu consagro os meus filhos a Ti. E todos para o louvor do Teu nome. Igual o Pai, Senhor. Igual o Pai, já que eu não tenho esse dom, esse chamado, né? Mas eu te louvo porque eu tenho fôlego. Então, que meus filhos, Senhor, tenham o dom, o talento e o chamado do Pai, né? E para a glória de Deus, todos três nasceram com o dom, com o talento, né? Louvam e tocam na presença do Senhor. E isto não tem dinheiro que pague, né? Eu me alegro muito no Senhor por isto. Então, eu costumo aconselhar as mães, esposas, né? Olhe, pare um pouquinho, respire, desacelere, ame, sinta a necessidade do teu filho. É de um abraço, então abraça. Né? De um carinho, então faz carinho. Sente a necessidade dos teus filhos. É de orar, então ora. Não vai esperar que Deus revele a outra pessoa que teu filho sente a necessidade de uma oração. Ora, mãe. Que da tua boca saiam palavras proféticas que encorajem, que dê ânimo, que dê força para eles, né? E eu sempre criei eles assim. E como irmãos, missionária, eu falava assim, parem, não quero vocês brigando, não quero vocês discutindo. Eu tô criando filhos, irmãos, para se amarem, se respeitarem,
Glória a Deus Deus. seja louvado por isso. E quando alguém quer se estranhar, eu digo, "Ei, se abraça. Bora, beijinho na face. Ah, não, bora. Quanto mais resiste, Glória a Deus. mais 5 minutos. Mais 5 minutos. Então, assim, foi dessa forma que eu sabe, fui orientada por Deus. Eu disse, Senhor, me guie, me oriente. Sabe por quê, missionária Ivone e amada igreja do Senhor? Nós prestaremos contas de cada um diante do Senhor. Eu escuto mães dizendo assim, pastor, eu não aguento mais, eu abro mão deste moleque, eu não sei mais o que fazer com esse menino, com essa menina. Eu abro mão, eu digo, não, pelo amor de Deus, vamos orar até que o céu nos responda. Porque se em algum momento teu filho, tua filha está se perdendo, é porque você se perdeu lá atrás. Me perdoe te falar isso, mas é a realidade. Se em algum momento o seu filho está perdido, é porque você se perdeu. Então vamos corrigir a rota. Olha, chama teu filho para o particular, ora com ele, declara o teu amor por ele, diz que ama, sabe? Tira essas palavras malditas da tua boca, sabe? E hoje, para a glória de Deus, a gente consegue ver mães que dizem, pastora, obrigada, valeu a pena, né? Meu filho está na presença. Então, igreja amada, exale o bom perfume de Cristo, que é o amor, o verdadeiro amor. Aleluia! O amor que vence todo mal, glória a Deus. O amor que vence todo mal. Se hoje tem mães aqui que vê seus filhos na prática do pecado, que vê seus filhos no erro, que vê seus filhos, sabe, no vício, na prostituição, ei, não se desespere, não é o fim. Nós temos um Deus, aleluia, que tudo vê, que tudo pode, e a misericórdia dele é sobre nós. Quando nós nos arrependemos, quando nós nos humilhamos e oramos a Ele, Ele nos ouve, Ele nos atende, Ele nos socorre, Ele há de te socorrer neste dia. Aleluia. Quando Ele se perde, é porque a gente se perdeu primeiro. Sabe por quê? É o meu dever como mãe instruir, ensinar. É como a senhora falou, missionária, quando a gente não ensina, não instrui, o mundo ensina. E de uma forma pervertida, de uma forma devastadora. Então, que em nome de Jesus você possa entender que ainda há solução, ainda há esperança. Põe a tua boca no pó, né? Clama ao Senhor, se arrependa. Diga, Senhor, reconheça, eu errei, eu falhei, mas eu venho a ti, diante de ti, com o coração humilde, com o coração quebrantado, pois o coração quebrantado e contrito o Senhor não desprezará, não rejeitará, sabe? Então ame incondicionalmente. Não importa o que você sofreu, sabe por quê também? Sabe o que existe, irmã Edith? Deus abençoe, minha amada. Sabe o que existe, missionária Ivone? Mães, pais frustrados que tiveram um passado sombrio, um passado de dor, um passado de traumas. Então, reflete hoje na criação dos filhos. Infelizmente, lamentavelmente, já tem pais que agem diferente. O amor que eu não tive, eu darei aos meus filhos. Né? O ensinamento que eu não tive, eu darei aos meus filhos. Infelizmente, eu conheço N e N de pessoas que... Minha mãe, por exemplo, ela teve uma infância de dor. Perdeu a mãezinha dela com 7 anos de idade. A mãe teve que ir embora, abandonou a casa, o lar, por conta de agressões da parte do meu avô. Sabe? Minha mãe cresceu vendo minha avó sendo espancada. Minha mãe tem traumas, mas criou a gente com todo o amor e carinho do mundo. Sabe? Então, meu avô era um homem muito bruto, muito ignorante. Mas... É aquela frase, né, pastora? O seu passado não te define. Não te define de forma alguma. Os traumas não podem jamais nos definir. Jamais. Então, meu avô, ele era, sabe, um homem ruim, pois não conhecia Deus. Não conhecia. Mas nos fins de sua vida, ele pôde conhecer a Deus através do amor da sua filha, que ele tanto maltratou, que foi minha mãe. Então, meu avô morreu nos braços da minha mãe. E antes dele morrer, ele aceitou Jesus como Salvador. Aleluia. Né? Então, é muito assim, relativo, né? Essas coisas. Tem pessoas que realmente não foram curadas, não conseguiram liberar perdão, né? Mas em nome
nome do Senhor Jesus, se você está aqui nesta noite, se você carrega algum tipo de trauma, você tem a oportunidade de ser sarada, de ser curada, em nome do Senhor Jesus. Eu tenho o meu testemunho do meu casamento, né, com meu esposo. Meu esposo era guitarrista de banda de forró. Eu sempre fui crente, sempre fui evangélica, né, a partir dos 12 anos, né, conheci a Cristo. E com 16, com 15 anos, Deus me fez uma promessa. No congresso de jovens, a igreja lotada, e Deus usou o pregador, o pastor que estava pregando naquela tarde. Eu tinha 15 anos de idade, missionária. E o Senhor me mandou ficar de pé na frente de todos os jovens e disse assim: filha, eu te gerei, eu te santifiquei, e as nações te darei por profeta. Você será... Você me fugiu da memória agora. Ele disse: você será... Ai, Deus. Para marcar essa geração. Você será um instrumento usado por mim, pelas minhas mãos, para marcar essa geração. Eu me agrado de ti. A tua adoração, filha, chega às minhas narinas como aroma suave. E ali meu Deus, me derramei tanto na presença do Senhor. Eu digo, meu Deus. E ali eu não imaginava, minha amada, que você carregar a marca da promessa, você vai ter que passar pelas tentações, né? E naquela época estava surgindo o telefone residencial e eu, muito moleca, fui passar trote para casa da minha sogra, né? Que no caso meu namorado, meu esposo. Neste dia foi ele que atendeu a ligação e ali passei trote para ele. Ele não sabia que era eu. Passei um mês enrolando ele. E ele se apaixonando pela minha voz. Ele se apaixonou pela minha voz. No dia que eu não ligava, ele ficava desesperado. E quando eu ligava novamente, ele falava: por que você não ligou? Eu esperei tanto. E eu: não, porque eu não pude e tal. Só que eu não queria namorar, né? Mas ali, o esposo da minha prima, que sabia de tudo, foi e revelou para ele que era eu. Então, assim, terminou que a gente começou a namorar. Eu falei para ele que eu não podia porque eu era crente. Ele: não tem problema, você é crente também, né, missionária Etienne? Eu contei esse testemunho para a missionária Etienne. Deus nos apresentou, ela veio aqui em casa com o esposo dela, né, o pastor Edson. Deus abençoe a vida de vocês, né, um casal que Deus colocou aí para nos amar, né, cuidar de nós em oração, que o céu recompense vocês em nome do Senhor Jesus. E Deus falou mais, missionária: jovem, descansa em mim, espera em mim, porque eu tenho um homem de ministério para a tua vida. E tu percorrerás as nações, teus pés andarão em terras estrangeiras, tua voz ultrapassará fronteiras. Mas com 16 anos comecei a namorar com um guitarrista de banda de forró, Jesus. E aí minha mãe disse: eu não quero, eu não quero, eu não quero. Eu digo: meu Deus, vem cá, me socorra, minha amada. Ele disse: não tem problema, você é crente, se converteu. Ei. Mas aquele se converter, sabe? Só para fisgar. E ali, minha amada, passamos 4 anos namorando, né? Foi na época que eu engravidei. E aí tivemos que nos casar, né? E nos casamos. Mas grande foi o preço que Edicleia pagou. Porque eu não sabia, a gente era vizinho da mesma rua, mas eu não sabia do histórico dele, lá dentro da banda, como ele era, sabe? E ele era um homem prostituto. Ele era um jovem. Eu tinha 16, ele tinha 18, mas ele era um jovem prostituto. Era Garanhão, o mais famoso pegador da banda, o mais famoso. E eu digo: meu Deus. E aí, missionária Ivone, o que aconteceu? Eu fiquei em silêncio. Eu não falava para ele. Eu nunca reclamei com ele. Nunca cobrei ciúmes para ele. Nunca. Nunca disse: sei que você está me traindo. Nunca. Eu falava assim: agora eu tenho que engolir calada. Porque minha mãe dizia assim: você vai torcer a orelha e não vai botar sangue. Minha amada, de fato e de verdade. Então, isso por que ocorreu?
né? A falta de obediência minha. Eu tinha temor ao Senhor, mas não obedeci neste momento aos meus pais, né? E naquele momento que Deus me fez a promessa, o inimigo se levantou em fúria, né? Ela é escolhida, então vou armar cilada. E, lamentavelmente, por várias vezes eu tentei acabar. E ele faz, não faz isso comigo, eu lhe amo, né? Então, eu tinha dó, continuava, mas sabendo que não era a aprovação do céu, não era. Mas, enfim, nos casamos, passei 11 anos. Depois ele se declarou mesmo que não queria nada com a igreja, só tinha se convertido para namorar comigo, mas que eu continuasse servindo ao Senhor. E aí, minha amada, vai eu pagar preço. E o preço foi terrível. Passei 11 anos orando para Jesus converter ele. Olha, e caladinha, caladinha. E aí, com 11 anos, para minha surpresa, o Senhor salvou ele na sala, no meu salão, junto com uma amiga minha, Margarida, mulher de Deus. E ali ele aceitou Jesus. Eu fiquei assim, impactada, sabe? Mas ali, amada, ia começar apenas o processo do oleiro moldar o vaso. Só estava apenas começando. Então foram 17 anos, missionária Ivone, joelhos no chão, para ter o marido totalmente transformado e convertido verdadeiramente diante do Senhor. A partir do momento que ele se converteu, com 11 anos de oração, ele saiu da banda, de todas as bandas, saiu, não foi mais tocar em banda de forró, né? Não se prostituiu mais, não adulterava mais, mas ainda existia aquele velho homem, sabe? Aquele ranzinzo, sabe? A ignorância, a grosseria, sabe? E eu dizia, Senhor, vem cá, molde, Senhor, como te apraz este vaso. Molda, Senhor, molda, por favor. E eu me humilhei muito aos pés do Senhor. Então, praticamente era um casamento de aparência. Minha família não sabia. Minha família só soube depois do meu testemunho, né? Então, em 2021, né, foi quando o Senhor completou a obra na vida dele. 2021, o Senhor me levou para a UTI. O Senhor disse, mulher, te prepara porque vou eu tocar. Foi quando eu falei, Senhor, não toca nos meus filhos, por favor, o Senhor não suportaria, né? Porque Nicolas já tem problemas nos rins, né? Diagnosticado com 4 anos de idade, com síndrome nefrótica. E eu, Senhor, não toque nos meus filhos, eu não suportaria mais. Por favor, toque em mim. Eis-me aqui, Senhor. Eu sou o vaso, tu és o oleiro. Neste momento eu me lanço sobre a roda, eu me quebro. Eu me quebro. E naquele momento o Senhor ouviu a minha humilde oração. E realmente o Senhor disse, se prepara porque vou eu tocar. E o Senhor me tocou com 15 dias, exato. Com 3 dias após, eu tinha consulta no IMIP, no Hospital do Recife, com meu filho. Né? Ele sempre me acompanhou nas consultas dele. E eu tive que pegar o resultado dos exames dele. E fui para uma fila, perguntei ao guarda onde ficava a fila, porque havia trocado de setor. O guarda apontou a fila. E eu fui para a fila. E quando eu passei uns 10 a 15 minutos na fila, escutei alguém chegando lá atrás, dizendo assim, é aqui a fila para o teste do Covid? E alguém respondeu, é sim. E eu olhei para trás e disse, aqui é o quê, moça? E a moça disse, para fazer o teste do Covid, você não está com Covid? Eu digo, tô não. Eu digo, pelo amor de Deus, aí eu apontei para o guarda, ele mandou vir para aqui, eu vim pegar o resultado do exame do meu filho. Ela disse, saia daqui agora, moça. Não é aqui, não. E eu saí naquele momento, missionária Ivone, ouvi a voz do Senhor dizendo assim, você acaba de ser infectada, mas não é para a morte, é para um conserto. E ali eu saí com o coração, sabe? Congelou meu coração. E eu disse, Senhor, eis-me aqui. Não é fácil passar por processos, mas eis-me aqui. Eu prefiro que o Senhor me toque do que tocar meus filhos. E saí por ali conversando com Deus. E quando eu cheguei perto do meu esposo, eu falei para ele, eu acabei de ser infectada. O que, menina? Acabei de ser infectada pelo Covid. Tá louca? Eu disse, não tô louca. Foi Deus que falou comigo. E eu contei a situação para ele. E cheguei em casa, falei para todo mundo que eu tinha acabado de ser infectada pelo Covid naquele momento que eu estava na fila. E minha filha até falou assim para mim, mãe, olha, pare, viu? É seu psicológico, né? Como a senhora estava na fila do Covid, a senhora
lógico, automaticamente vai pensar que tá infectada. Aí eu falei assim para minha mãe, aí minha mãe, pare com isso, minha filha. Eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, se foi o meu Deus que falou comigo, se preparem, porque vai acontecer. E se não foi Deus, nada vai acontecer. Se foi coisa da minha cabeça, missionária Sara, meu amor, cheiro no seu coração, mulher de Deus. E aí, missionária Ivone, se não foi de Deus, nada vai acontecer. Mas o que? Foi de Deus. Uns 3 meses antes, eu sonhei, em uma UTI, minha filha também teve o mesmo sonho. O mesmo sonho a minha filha teve. E ela acordou assim, mãe, eu sonhei com a senhora. Eu disse, eu também sonhei comigo. Eu disse, filha, eu sonhei... aí eu atropelei ela, né? Eu sonhei que eu estava numa sala toda branca, toda de branco, deitada numa cama. Ela fez assim, eu também tive o mesmo sonho, manhã. E eu falei assim, e pelo visto era uma UTI. Ela disse, eu tive o mesmo sonho. E eu disse, amém, seja feita a vontade de Deus, né? Porque tem momento, missionário Ivone, que a gente diz assim, Senhor, eu aceito, mas eu aceito passar pela prova, eu aceito passar pelo processo. Mas quando aperta demais, a gente diz assim, Senhor, eu não suporto mais. Até quando? Né? Eu não estou aguentando mais, Senhor, até quando? E aí a gente vê que a gente chega no nosso limite. Mas o Senhor, que vai além das nossas limitações, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Ele é socorro bem presente. E Ele diz assim, olha, eu conheço aqueles que esperam em mim. E sei que você está esperando em mim. Então vou eu fazer. Vou eu mudar a circunstância, a situação, o cenário. Vou eu te dar a vitória. Então, minha amada, 2 meses antes de tudo isso também acontecer, eu gosto sempre de relatar isto como testemunho. Uns 2 meses antes, missionária, eu estava lavando os pratos. E quando eu estava lavando os pratos, meus 3 filhos estavam na sala assistindo. E assim, de repente, o Senhor começa a falar comigo, filha, se eu te resgatasse hoje desse plano terrestre, você não tem nenhum bem material, nenhuma herança para deixar para os teus filhos. E ali eu comecei a chorar. Eu disse, Deus, eu não tenho uma casa própria, eu não tenho um terreno, eu não tenho um carro, eu não tenho nada, Senhor, de fato. E comecei a chorar muito. De repente, o Senhor disse assim, mas você tem algo que me agrada. E você vai chamar os teus 3 filhos e vai repartir por igual esta herança. E eu disse, o Senhor, o que é? Ele disse, é a tua fé. Chama eles agora. E eu chamei em ordem alfabética. Ou em ordem, né? de idade. Eu chamei Tássia, Maísa, Cadmiel Tomás e Nicolas Tafner, vinham aqui agora. E aí, quando eu chamo eles assim, né, eles são assim, o que aconteceu, né? O que a gente fez? Porque geralmente eu chamo Tassinha, Cadi, Nicolas, né? E aí chamei o nome completo e eles vieram correndo, ver o que era. E eu falei assim, olha... E eles olharam para mim, eu estava chorando muito. O que foi, maninha? Eu disse, olha, Deus estava falando comigo agora. E aí eles já ficaram assim, né? Porque eles sabem como Deus fala, como o que Deus fala comigo acontece. E eu falei para eles assim, olha, Deus estava dizendo que eu não tenho nada de herança terrena para deixar para vocês. Infelizmente, né, a gente não conseguiu ainda conquistar. Mas eu tenho algo que agrada o coração dele. Ele disse para mim. E aí o Nicolas disse assim, mamãe, a senhora vai morrer? E eu falei assim, eu não sei, meu filho. Eu não sei, mas Deus me mandou fazer algo, me ordenou. E eu quero fazer. Abram as mãos de vocês. Porque ele disse que eu tenho algo que agrada o coração dele, é a minha fé. E neste momento, como mãe de vocês, eu, Edicléia Oliveira de Souza Barros, no poder e na autoridade que é o nome de Jesus, eu reparto para vocês em porção igual, em porções iguais, eu reparto para vocês a minha fé. Ai, Tássia, eu te abençoo, minha filha, com a minha fé. Cadmiel, eu te abençoo com a minha fé. Nicolas, eu te abençoo com a minha fé. Tome posse desta fé. E eu abracei eles ali e orei por eles. E Nicolas, mais uma vez, disse, mãe, a senhora vai morrer? Eu disse, eu não sei,
Mas entendam, ainda que eu esteja morta, ainda que o Senhor me mate, se vocês usarem a fé de vocês e disserem, Deus, ressuscite a minha mãe, Ele vai ressuscitar através da fé de vocês. E ali nós choramos, eu orei por eles, abençoei a vida deles. E eles voltaram para a sala e neste dia eu chorei muito. Eu digo, Deus. Aí o Senhor disse assim, o que faço hoje não sabes tu. Mas já já tu entenderás. E eu disse, amém, Deus, eu descanso em ti. E ali fiquei. E, amada, quando foi exatamente com 2 meses, aconteceu isso, deu ir para o hospital, ser infectada. Com 15 dias, missionária Ivone, da segunda para terça, eu não dormi. Muito cansada, de repente o cansaço, Passei a noite toda nebulizando. E aí, na manhã seguinte, eu fui tentar me levantar da cama e não consegui. Aí meu esposo disse, vou te levar para o hospital agora. Eu falei para ele, não me leva para o hospital. Eu não quero ir para esse hospital daqui. Aí o senhor já tinha me dado estratégia. Liga para o doutor Edmilson, que é nosso amigo daqui da cidade, cardiologista da nossa família. Cuidou do meu pai, cuida da minha mãe, cuida de nós. E eu ligo para ele, ele ligou. E ele disse, leva ela agora para a UPA em Caruaru. Vai ter uma equipe médica lá esperando por ela, porque ele era um dos diretores de lá. E ali fui levada. Realmente, quando chegamos lá, tinha uma equipe médica, né? E foram fazer o teste do Covid em mim. E a enfermeira, eu perguntei para ela quanto tempo sai o resultado. Ela disse, daqui a 20 minutos. Eu, tá bom. E ela colocou a fita, o cotonete dentro daquele conteúdo ali e deu as costas para mim. Ela fez, doutor. Aí ele olhou para ela assim, ela disse, positivo. Ele fez, já? Aí eu disse, já, moça? Ela fez, olhou para mim, está tão forte que já positivou aqui. Aí ele olhou para mim assim, eu sorri para ele. Ele disse, mais alguém com sintomas? Eu disse, há mais de 2 meses minha mãe está com tosse, né? Bem secretiva. Ela estava com pneumonia. Só que no auge do Covid, tudo era Covid, né? Tudo era Covid. E ali eles me encaminharam para a UTI, né? Fui encaminhada para o Hospital Campanha, onde fiquei 3 dias, né? Onde chega logo no lugar de recuperação. Mas cada dia que se passava, missionária, eu estava regredindo. E Deus usou uma jovem que foi colocar a sonda em mim. E ela disse, eita, mulher, que és tu? Uma jovem enfermeira. E eu olhei para ela assim, eu disse, eu sou dele. Ela disse, que mistério é esse? Ela disse, mulher, não sei quem tu és, mas tu estás aqui para um grande propósito, porque Deus ouviu as tuas orações. Ele aceitou o teu arrependimento. Ele viu quando tu te humilhaste durante todo este tempo. E ela começou a falar ali do meu particular com Deus. Porque eu sempre costumo dizer, não adianta a gente estar igual os fariseus tocando trombeta, não adianta a gente querer estar especulando ou se agitando, sabe? É para que todos saibam do teu sofrimento. Porque o teu pai é aquele que te vê no particular, no secreto, no momento oportuno, ele vai te exaltar. Aleluia! Então, naquele momento ali, Deus usou a vida daquela moça tremendamente para falar comigo. E ele disse, tu és minha, tu és a menina dos meus olhos. Eu tenho um amor muito grande por ti, mulher. As promessas que eu te fiz estão de pé. Teus pés pisarão em terras estrangeiras. Minha amada, ali eu comecei a me derramar. Eu digo, Jesus, que amor é este? Que amor é este, Deus? E ali ela passou a sonda em mim. Ela disse, deixa eu orar por você. Eu disse, ore. Ela orou por mim e passou a sonda e foi embora. E ali, minhas amadas, eu passei só 3 dias naquele setor e fui mandada para a UTI, porque eu não conseguia fazer a máscara venir. Mas Deus já tinha falado para mim, descanse, porque grande será o processo. Você vai passar
pela intubação. E eu, Senhor, estou em tuas mãos. E sempre dizendo o que o salmista declarava para o Senhor. Ainda que eu esteja andando neste vale de sombra de morte, eu não vou temer, Senhor. Porque assim como Davi te declarava, Senhor, o teu cajado, Senhor, estava com ele ali. A tua mão era sobre a vida dele. Eu sei que tu és sobre a minha vida. Eu não vou temer. E ali, toda vez que chegava o fisioterapeuta, você vai fazer a VNI agora. Eu digo, eu não aguento. Olha, furava aqui, dava pontada no meu peito. E eu dizia, não aguento, tire. Eu tive fobia. Depois eu vim entender que eu tive fobia. Aquela máscara. E ali foi terrível. Mas, minha amada, deixa eu te dizer. Se nós estamos passando pelo vale, o Senhor está lá conosco. Ele não nos põe à prova sozinho. Ele está lá conosco. Se é no deserto, ele está lá conosco. Lembra de Agar? Foi despedida apenas com alguns pães e um odre de água para o deserto com o seu filho Ismael. Mas havia uma promessa sobre Ismael. E Agar, por algum momento, se esqueceu que havia uma promessa sobre o seu filho. Bendito seja o nome do Senhor. Aí aquela mulher, na sua dor, no seu desespero, ela se despede de Ismael, deixa Ismael lá sentado debaixo de uma árvore e se afasta dele. Aí o anjo aparece e diz, o que fazes, Agar? Eita, Deus de misericórdia. Você não pode, você está entendendo? Abandonar o teu filho, pensando que é o fim. Você não pode se despedir do seu filho, pensando que é o fim. O que fazes, Agar? Uma promessa sobre a vida dos teus filhos, mulher. Mãe, não se desespere, é uma promessa. Bendito seja o nome do Senhor. Que fazes, Agar? Ela, não vou suportar ver meu filho morrer. Vai lá, Agar. Porque Deus ouviu o choro do menino. Sabe o que Deus fala para nós neste dia, nesta noite? Quando nós estamos tão aceleradas, desenfreadas, nós não conseguimos enxergar, ter a sensibilidade de ver a necessidade, de ouvir os gemidos dos nossos filhos, assim como Agar naquele momento perdeu a sensibilidade, mas a misericórdia do Senhor era sobre a vida daquela mulher e daquele menino. Volta lá, Agar, porque é uma fonte de água ao lado de Ismael. Ei, querida, há uma fonte que jorra sem parar na tua frente, mulher, do teu lado, mãe, do lado dos teus filhos, mãe. Deus não vai deixar morrer nem perecer os teus, porque é uma promessa. A promessa do Senhor é sobre a vida deles, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua descendência. Não haverá morte, haverá vida e multiplicação. Entenda, haverá multiplicação. Havia uma promessa sobre a minha vida. Eu disse assim, Senhor, foi tu que falaste que eu ia pisar em terra estrangeira, Senhor. Ah, Jesus, pois eu sei que eu não vou morrer. Aí Deus, olha, 15 dias antes de eu entrar nessa UTI, uma amiga minha daqui da minha cidade foi contratada para trabalhar lá. Era o Ilka, e o Ilka chegava perto de mim assim, ela chorava. Ela dizia assim, missionária Ivone, ô Cleia, mulher, que fé é esta? Eu disse, a fé que eu tenho no meu Deus, porque eu dizia para ela, sabe o que, missionária? Sabe o que, igreja? O Ilka, eu não vou morrer. Eu não vou morrer. Eu estou aqui para um concerto. E eu tenho que estar viva para ver esse concerto. Eita! Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele disse, te prepara, minha filha, porque vou eu fazer um concerto. Ele não disse que eu ia morrer. Já para Ezequias, eles põem a tua casa em ordem porque morrerás. Então eu creio no Deus que não deixa a gente enganado, confundido. Não. Nosso Deus não é Deus de confusão, não. Ele fala esclarecidamente para você entender. Eita, bendito
seja o nome do Senhor. Aí o Senhor disse, Wilka, não chora, Wilka. Não é para morte, é para um conserto. Deixa Deus trabalhar no homem. Minha amada, para encurtar a conversa. Deus usa um médico lá, fisioterapeuta. Ele chegou lá, Edicleia. Antes tinha havido uma mulher, uma fisioterapeuta. E eu não consegui, ela se chateou comigo. Ela pegou as coisas lá brava, foi embora aperreada. Você vai ser entubada. Eu disse, não tem problema, doutora. E sorri. E ela saiu dizendo que eu estava zombando dela. E eu digo, meu Deus, ela nem teria um mistério. E ali o médico voltou e ele não olhou para mim. Ele já foi mexendo nas máscaras, na bomba. E disse, Edicleia? Eu disse, sim, doutor. Ele disse, por que você não quer fazer a VNI? A amiga chegou lá aperreada, você tem que fazer. Ai, eu disse, doutor, eu não consigo, doutor, não estou conseguindo. Toda vez que liga, dói muito, aperta meu peito, eu fico sem mais falta de ar ainda. E ele disse, não, é psicológico. Ele olha para mim. Quando ele olha para mim, ele se assusta. Ele, mulher, quem é você? E eu disse, meu Deus. Ai, ele fez, meu Deus do céu. Aí ele segurou na minha mão e disse assim, olha, com todo o respeito, eu senti um amor tão grande agora por você. Eu não estou entendendo nada, eu não sei quem você é. Mas eu estou sentindo um amor tão grande por você. Você me fez lembrar minha irmã. E ele contou o testemunho da irmã dele, que em 2017, ela também passou pela UTI, teve uma doença, né? E ficou em fase terminal, mas o Senhor mudou o cenário. E ele falou bem assim, missionária Ivone, eu briguei com Deus por causa da minha irmã. E deixa eu te dizer uma coisa, eu estou sentindo um amor tão grande por você, mulher. Se for preciso eu brigar com Deus, por você eu também vou brigar. E ele só olha que Deus está mandando te dizer. Respirar é tudo que você precisa fazer neste momento. E ele começou a cantar. E eu nunca tinha escutado essa canção de Samuel Mariano, Respira. E ele começou a louvar. Começou a louvar. E no final da canção ele diz assim, daqui a pouco a gente vai voltar para casa. E quando ele cantou essa canção, minhas lágrimas rolaram. O Senhor me confirmando que eu não ia morrer e que eu ia voltar para casa. E ali eu disse assim, tu és crente? E ele disse assim, sou afastado, Edicleia. Mas Deus usou ele de uma forma tremenda. Bendito seja o nome do Senhor. E depois ele se voltou para Jesus. Mas deixa eu te dizer, eu dizia assim, Senhor, que amor é este? O Senhor dizia para mim assim, missionária, eu acampo os meus anjos ao redor daqueles que esperam em mim. E você, minha filha, espera em mim. E eu dizia para o Senhor, Senhor, eu não chego nem aos pés de Jó. Longe de mim, Senhor. Chegar aos pés do teu servo, de um homem íntegro, de um homem reto diante do céu. Longe de mim. Mas deixa eu te dizer também, ainda que o Senhor me mate, em ti eu esperarei. E minha amada, chegou o dia de eu ser entubada. Chegou a equipe médica. E a médica disse assim, Edicleia, você vai precisar ser entubada, querida. Você não tem conseguido fazer a avenida. Eu digo, não tenho, doutora. E eu disse, pode me entubar. Ela disse, você sabe o que é uma intubação? Eu disse, sei, doutora. E naquele momento, missionária, Deus manifestou a glória dele ali, naquele lugar. Porque toda a equipe ali, depois, testificaram que nunca viram uma cena daquela. A médica que veio me entubar parecia um anjo me entubando. E eu parecia um anjo sendo entubada. Porque a resistência de quem diz que vai ser entubado, o paciente ele não quer ser entubado, ele se agita, ele esperneia, ele grita, ele a ponto de não deixar. Tem pacientes que se negam a serem entubados. E ali, naquele momento, eu disse, pode me entubar. E havia uma paz dentro de mim. Sabe essa paz que excede todo entendimento? Havia dentro do meu ser. E ali eu fui entubada. E grande foi o processo. Paciente Edicleia Oliveira de Souza Barros, em estado gravíssimo. Todos os dias era esta a ligação que meu esposo recebia. E todos os exames que eram feitos, as probabilidades eram para a morte. Missionária
Ivone, há um protocolo dentro da UTI. E esse protocolo é 22 dias, o paciente entubado, né? Os médicos, ele tem toda ali a autoridade de desligar, porque a família do paciente, quando assina, eles assinam concordando com tudo, né? Com todo o procedimento. Então, já fazia 22 dias que eu estava entubada. Não respondia. O certo pela medicina, pelo protocolo, são 2 drogas. Eu estava com 9 drogas no meu corpo. Eram 4 pronação. Eu já estava na 7ª pronação. Eu estava há 4 dias com hemorragia por todos os orifícios. Até onde sai lágrimas, saía sangue em mim. E eles faziam exame, missionária. E quando fazia exame, detectavam que eu não precisava de sangue. Por mais sangue que eu perdesse, eu não precisava de sangue, de tomar sangue. E aí, quando eu acordei, que eles começaram a falar tudo, isso, quem é você, mulher? Quem é você? Tanto se foram por tão pouco, e você está aí ainda. Quem é você? E disseram, mulher, você teve 4 dias de hemorragia. Os médicos não descobriram de onde veio essa hemorragia. E você nem precisou tomar sangue. E eu sorri na hora. O Senhor testificou dentro de mim. Eu fiz transfusão de sangue em ti. O sangue cheio de impurezas eu removi e injetei nas tuas veias um sangue limpo, um sangue novo. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso que a palavra do Senhor diz que por mais que o homem ele estude a ciência, jamais vai entender. É inexplicável o poder do nosso Deus. Mas deixa eu te dizer, igreja, enquanto eu estava no UTI, humanamente falando, o meu esposo estava na UTI celestial, sentindo toda a dor do processo. O homem foi quebrado, foi esmiuçado para a glória do nosso Deus. A ponto, missionário Ivone, ele passou 17 anos sem usar aliança. 4 alianças foram compradas para ele. Ele quebrava, ele perdia, quebrava carregando caixa de som, como ele trabalhava, né, com som. A aliança torava, diz ele, né, que torava. Ele perdia. Enfim, minha amada, 17 anos eu fazia meu filho, usa aliança. Ele, nada, já me acostumei sem. O importante é que a gente está casado e pronto. E eu, tá certo. Minha amada, em um momento em que eu estava em coma, em que eu estava entubada, o Senhor me mostrava que eu estava no cenário, minha amada, dentro de um túmulo, e era uma pedra, havia uma pedra, e eu estava deitada nessa pedra. Na porta que ficava de frente para essa pedra, havia um homem de mais de 2 metros de altura, vestido com um vestido de linho. Aleluia! Não branco, mas aquele linho, sabe? Cru, tecido cru. E dentro da sala onde estava, tinha 2 mulheres, também vestidas com esse vestido de linho cru, sabe? E elas andavam para lá e para cá, e eu lá, só prestando atenção nos movimentos, e elas caladas, cabisbaixo, eu não conseguia ver o rosto deles. Minha amada, enquanto eu estava me vendo ali, vendo eles, dentro daquele cenário, eu estava vendo o que estava acontecendo por fora. E era um cemitério. E ali havia um carro preto, sabe? Como se fosse um carro forte, sabe? Desses carros bem de lata, bem reforçado, todo preto. Havia um motorista com vestido também cru, de linho. E dentro deste carro vinha meu esposo, meu filho em cima. E o pastor, que da época a gente fazia parte desse ministério, estava dentro deste carro. E meu esposo chegava na porta deste túmulo onde eu estava. E o anjo abria. Eu digo que é um anjo, era um anjo ali, abria. E dizia assim, eu sou o esposo dela. Aí ele disse para ele assim, cadê a aliança? Aí meu esposo olhava para a mão dele e dizia assim, ficou em casa. Ele disse assim, então, não. Aí meu esposo falava assim, ó, e cadê a dela? Aí o anjo olhava assim para minha mão, ele voltava, encostava a porta, olhava para minha mão, voltava para ele e disse assim, a dela nunca foi tirada da mão.
E ele, meu esposo, desesperadamente dizia assim, dá tempo? Ele olhava para o relógio e dizia assim, vá depressa, ainda há alguns minutos. E meu esposo entrava ali, saiu naquele carro, e ele ia embora, e daqui a pouco ele voltava e entregava o papel para aquele anjo, como se fosse a certidão. E o anjo entrava na sala e bradava assim, mudem o cenário, porque o perdão foi liberado. Oh, aleluia! E ali eu já via ele com a aliança no dedo, missionária. Quando ele entregava o papel, entregava com a mão da aliança. E eu via a aliança ali no dedo. E aquelas mulheres começavam a se alegrar, começavam a festejar. Vamos, depressa, vamos mudar o cenário. O perdão foi liberado. E ali, minha amada, olha, vem cá, chegue. Isso aqui é para testificar o que eu estava falando. Esse é meu filho do coração que eu crio. Né, Cauã? É. Não quis mais morar com os pais, quis morar comigo. Eu digo, meu Deus, fazer o quê? Tu já acha pouca gente aqui dentro de casa, menino? Ele não creia, eu quero morar aqui, eu quero morar aqui. Os pais dele se mudaram daqui, foram morar no litoral, e ele não quis ir com os pais. E aí todo mundo diz assim, você é louca. E ainda crio também uma senhorinha de 75 anos, para a glória de Deus, né? É a mãe, né, aí da irmã Akia, né, que mora lá no Japão, é a mãe dela mesmo. E eu cuido dela com todo amor e carinho. Cuido do Cauã e outros que já passaram por aqui para a glória do nosso Deus. Cuido com todo o amor da minha alma, do meu coração. Aleluia, quem me conhece sabe. Bendito seja o nome do Senhor. Então, minha amada, naquele momento ali, aquelas mulheres começaram, missionária Ivone, a puxar as cortinas, porque as paredes todas estavam envolvidas com voal. E o voal era branco, branco, branco. E elas começaram a puxar. E quando elas começaram a puxar, as paredes, meu Deus, eram de cristais. Eu vi uma cristaleira de cristal, cheio de taças de cristais. E quando eu me esticava assim, eu vi um bolo de 7 andares, de 5 ou 7 andares. A coisa mais linda, todo branco, cheio de flores brancas. Lindo, lindo, lindo. Nunca vi tanta beleza. E quando eu olho assim para a minha esquerda, eu vejo aquela mulher com um varão assim, olha, pegando um vestido de noiva. E ela pegava aquele vestido de noiva e vinha ao meu encontro. E eu falava assim, o que é isto? E ela dizia assim, nós iremos te adornar. E ali naquele momento que ela dizia assim, nós iremos te adornar. Aí eu disse assim, oxe, como? Tu és a noiva. Nós iremos te adornar. E ali eu não vi mais nada. Né? Dali já comecei a ver outros cenários. E para a glória de Deus, missionária Ivone, irmã amada igreja do Senhor, naquele momento, aleluia, aqui em casa, meu esposo se quebrantando, se humilhando aos pés do Senhor. Ele fez um voto, missionária Ivone, diante do Senhor. E ele disse assim, Senhor, se tu trouxeres minha princesa de volta, eu prometo amá-la e zelar e cuidar dela como o Senhor cuida da igreja e por ela se entregou. Senhor, prometo, Senhor, cuidar dela. E naquele momento ele se lembrou da aliança. E ele foi procurar a aliança dele. Que eu guardava há tantos anos, com tanto amor, com tanto carinho. E ali ele colocou a aliança no dedo. E até hoje, minha amada, até hoje ele não tirou mais a aliança. Já faz o quê? 4 anos. Para a glória de Deus, minha amada. Eu tenho vivido hoje 4 anos, eu digo 4 anos de lua de mel. Bendito seja o nome do Senhor. De vez em quando, né? A gente é ser humano, a gente não é perfeito, né? Tem aquelas birrinhas, mas nada tão sério, tão grave como era antes. Porque o Senhor, de fato e de verdade,
Aleluia, fez do vaso aquilo que lhe apraz, para a glória do nosso Deus, minha amada. E aí, minha amada, o que aconteceu? Meu esposo fez um voto com o Senhor e disse ao Senhor que passaria 40 dias andando de bata, por todo canto que fosse, uma bata branca e com a cabeça raspada. E ele raspou a cabeça 40 dias e andou com a túnica branca durante 40 dias, para a glória do nosso Deus. Porque Deus, ele faz o que nós não podemos fazer. E é o que eu digo, que aquilo que nós entregamos no nosso particular, aleluia, no nosso oculto, aleluia, o Senhor é aquele que em público vai honrar, porque ele vela pelas suas palavras. Somente creia, porque o tempo da honra chega, queira o inferno ou não. Vão se levantar, amém, missionária Etienne. Vão se levantar, deixa se levantar o espírito do governador. Aqueles que esperam no Senhor terão a sua fé inabalável. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E o segredo é confiar no Senhor. Quantas vezes, missionária, tem muitos aí que sabem do meu testemunho, pessoas que convivem conosco. Quantas vezes eu ouvi de pessoas líderes dizer assim: deixa esse homem, minha filha. Até quando? E um dia desse foi que ele veio me revelar que as mesmas pessoas diziam para ele: deixa essa mulher, meu filho, até quando? Deixe! Vai viver até quando desse jeito? Você vai terminar igual a mim. E eu digo, não, eu não posso. Eu não posso abrir mão do meu casamento, do meu matrimônio, da minha família. Porque se eu abrir mão, eu estarei declarando, Wilson, meu amor, Deus te abençoe, eu estarei declarando para o mundo que eu sirvo a um Deus que não faz, que eu sirvo a um Deus que não ouve, que eu sirvo a um Deus que não transforma, que eu sirvo a um Deus que não muda. Eu não vou abrir mão da minha família, porque eu sirvo a um Deus que transforma, que muda, que salva, que liberta, que renova, que faz nova todas as coisas. Eu não posso, de forma alguma. E nesse período de tempo, minha amada, ele ficou sozinho dentro de casa com meus 3 filhos. E ele sentiu na pele, eita, o trabalhar de Deus, o tratar de Deus. E para a glória do nosso Deus, minha amada, para a glória do nosso Deus, temos vivido dias sobrenaturais na presença dele. E muitas vezes eu ouvi minha filha dizendo: mamãe, eu não aguento mais ver a senhora sofrendo. Ô, mãinha, eu fazia: filha, eu não posso abrir mão, porque lá na frente, se eu ver você sofrendo no casamento, ela disse: Deus que me livre. Ela é pequenininha, ela disse: Deus que me livre, que um homem venha me tratar desse jeito. Eu digo: nunca vai não, porque eu, tua mãe, profetizo um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus para tua vida. E estarei sempre aqui para te ajudar, para te apoiar o meu genro. E outra, viu, missionária? Eu digo: Deus, eu não quero genro, eu não quero noras, eu quero filhas e filhos. Assim como Noemi tinha o prazer de dizer: minhas filhas. Eu quero ter esta honra, esse prazer de dizer isso com os meus genros e as minhas noras, minhas filhas e meu filho, né? Então eu dizia para ela assim: filha, eu não posso. Se eu abrir mão da minha família, qual o respaldo que lá na frente eu vou ter de dizer: minha filha, aguente mais um pouco, suporte mais um pouco. Deus está vendo, Deus está ouvindo, Deus vai fazer, Deus vai agir. Não se apavore, não se desespere. E muitas vezes, minha amada, eu dizia: Deus, socorre-me. Socorre a ele também, Senhor, porque não está doendo só em mim, dói nele também. Porque é uma só carne, marido e mulher, é uma só carne. É a palavra do Senhor diz. E quando sofremos com rupturas, ele também sofre. Então, queira que não, a gente sente a dor. Eu me colocava no lugar dele também. Até um ponto, minha amada, eu não posso esquecer. Eu, muitas vezes, quando ele ia viajar, eu dizia assim: Jesus, era bom que não voltasse mais. Jesus, mate ele. Eu prefiro ficar viúva do que separada.
Não deixe não, Jesus, ele continuar fazendo isso. Eu não quero que meus filhos cresçam, Senhor, ouvindo tudo isso, Senhor. Por favor, Deus, mate ele, leve ele. Até um dia, missionária, em amada igreja, Deus bradar no meu coração. O sangue que foi vertido por ti, mulher, também foi vertido por ele. Eita! Missionária, nesse dia eu chorei tanto que eu não disse mais nada ao Senhor. Com a face no pó, Deus! Eu estou entendendo, é para amar. É para amar. E o amor vence todo o mal. Eu continuarei amando o Senhor. E o Senhor disse, o sangue que eu verti por ti, eu também verti por ele. Ame. O ame. E para a glória de Deus, Deus não falou lá atrás que eu ia casar com um homem de altar. O Senhor ungiu ele, separou ele para pastorear também. E hoje, para a glória do Senhor, né, vivemos aí esta missão árdua, mas vai valer a pena. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aí eu sempre dizia à minha filha, filha, lá na frente você vai ver que valeu a pena esperar. Valeu a pena confiar no Senhor. E hoje eu digo, valeu a pena ou não valeu? Ela, valeu, né? Mas eu não aguento nem a metade do que a senhora aguentou. Eu disse, nada, filha, para cada um, né, o Senhor tem preparado ali, né, a cruz, porque Ele não nos dá, além do que nós podemos suportar, Ele não nos dá, igreja. Então, suporte. Suporte, porque quando você chega nas suas limitações, o Deus de misericórdia, Ele te carrega nos braços, Ele te faz transpassar, ultrapassar barreiras. Ele te leva para onde for. Eu só sei que você não vai morrer neste cenário, neste deserto. Você não vai morrer. Há uma provisão do céu para a tua vida, como teve para a minha vida. Deus, ele chega de repente. Agora eu digo, meu Deus. Aí, de vez em quando, sabe, quando ele quer se alterar, eu digo, olha a promessa, olha o voto. E eu digo assim, olha, é tão lindo a gente ver, sabe, a sinceridade, né, do coração, você sendo leal ao Senhor, né, e quando você vive a palavra, né, coisa linda, vós, maridos, ameis vossas esposas. E aí a gente vê um esposo amando, zelando pela esposa, defendendo, né, ele sempre me defendeu. Né? A gente tinha as nossas birras dentro de casa, mas quem tivesse dor de falasse de mim para alguém, né, na frente dele, dissesse que eu era feia, ele me defendia com unhas e dentes. E hoje, para a glória do nosso Deus, né, temos alcançado a graça do Senhor. Então, vai valer a pena. Né? Os teus filhos estão guardados. Olha a promessa de Deus, ele já determinou. Né? Assim como flecha na mão do arqueiro. Eita! São os vossos filhos, né? Então, entregue, eles estão guardados nas aljavas do Senhor. Os meus filhos, os teus filhos, a minha casa, a tua casa, o nosso lar, sempre foi alvo do inimigo, nos derrotar, nos destruir como família, a base familiar. Ele sempre vai querer destruir, mas Deus sempre trará para mim e para a tua vida, aleluia, a força necessária para lutarmos e vencermos. Ele sempre vai nos capacitar. Então, bendito seja o nome do Senhor. Não desista, homem, né, da tua esposa. Ame, zele pela tua esposa, de fato e de verdade. Né, esposa, sede submissa aos vossos esposos. É fácil, pastora? Não. É uma bênção. Mas se faz necessário, não é impossível. Tudo é possível ao que crê. Nossa família sempre será alvo das investidas do maligno. Mas o céu já determinou, né, que nós somos bênção do Senhor. Aleluia! Que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Amém? Eu quero agradecer a oportunidade, missionária Ivone, em nome do Senhor Jesus. Né? Meus filhos são bênção do Senhor. Quando eu voltei também, conversei com cada um em particular, missionária Ivone, e pude ouvir deles. Mãe, a senhora lembra que a senhora mandou a gente usar a fé? A gente usou a fé. Louvado seja o nome do Senhor. A gente usou a fé, manhã.
E a senhora voltou. Eles dizem assim, missionária, eu sei que manhã vai voltar, eu sei que manhã vai voltar. Ela mandou usar a fé, e eles usaram a fé para a glória do nosso Deus. E hoje eu vejo meus filhos crescendo na estatura de varões perfeitos, para a glória do nosso Deus. Amém? Louvado Deixa eu seja deixar um versículo. Deixa eu deixar um versículo para a meditação de todos, em nome do Senhor Jesus. Eu vou ler rapidinho aqui, Provérbios 22. Pode ser, missionária? Em nome de Jesus, é bem rapidinho. Mas vale um bom nome do que muitas riquezas. E o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. O rico e o pobre se encontram, a um e ao outro faz o Senhor. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma, retira-se para longe deles. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. O que semeia a injustiça cegará males, e a vara da sua indignação falhará. O generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Lança fora o escarnecedor, e com ele se irá a contenda. Cessarão as demandas e a ignomínia. O que ama a pureza do coração e a graça no falar, terá por amigo o rei. Os olhos do Senhor conservam aquele que tem conhecimento, mas a palavra do iníquo a transtornará. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio da rua. Cova profunda é a boca da mulher estranha, aquela contra quem o Senhor se irá, cairá nela. A astúcia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Olha para aí, como é tremendo isso. Aquilo que a gente vinha falando. A astúcia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina se afastará dela. O que oprime ao pobre para enriquecer a si, ou que dará ao rico, certamente empobrecerá. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o teu coração ao conhecimento, porque é coisa agradável ao guardares no teu coração e os aplicares todos aos teus lábios, para que a tua confiança esteja no Senhor. Quero dar-te hoje a instrução a ti mesmo. Porventura, não te escrevi excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimentos, para mostrar-te a certeza das palavras da verdade, a fim de que possas responder claramente aos que te enviarem? Não roubes ao pobre, porque é pobre, nem oprimas em juízo ao aflito, porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida aos que os desponjam. Não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e assim enlances a tua alma. Não estejam entre os que te comprometem e ficam por fiadores de dívidas, pois se não tens com quem pagar, porque te arrisca perder a cama de debaixo de ti. Não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Vês um homem perito na sua obra? Perante reis será posto, não entre a pebla. Quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para aquele que está diante de ti. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Eu agradeço a minha rica oportunidade e que a igreja do Senhor seja transformada, né, por esta palavra, né? E testemunhos são apenas para edificação das nossas vidas. Amém, querida? Deus abençoe, missionária Ivone. Vou falar como todos que te encontraram naquele lugar. Que mulher é essa? Que mulher é essa? Você é necessária, mulher de Deus.
Você é necessária para essa geração. Continue testemunhando, continue falando dos feitos do Senhor, porque o Senhor tem agradado. Toda lágrima que você derramou aos pés do Senhor, ali no oculto, no escondido, floresceu. Que você, que nós que estamos ouvindo esta live, vai ficar gravada assim. Muitos perguntaram aí, para a honra e glória do nome do Senhor, que nós possamos aprender com esta mulher de Deus, que perseverou, que não desistiu da sua família. Deus está nos dando direcionamento aqui neste lugar, nesta noite, que você possa sair daqui, que você possa se levantar como homem, como uma mulher de Deus, e colocar em prática o que o Senhor tem nos ensinado e derramou sobre nós aqui. Que o Senhor possa continuar te sustentando. Eu louvo a Deus por poder falar que eu sou sua amiga. Que este amor que transcende, esse amor que é derramado sobre a sua vida, sobre nós, meu Deus, eu posso sentir aqui o abraço do Espírito Santo vindo da tua vida. Eu sei que onde você tem passado, eu vejo aqui muitas pessoas que te seguem, têm visto Cristo em ti. Você é verdadeiramente a imagem e semelhança do Senhor nessa terra. E eu quero aprender mais e mais contigo. Eu quero ficar grudadinho contigo. Desde o dia que eu te conheci, né? Eu creio que Deus testificou. E desde então tem tão pouco tempo. E Deus, ele sabe, tem nos unido, né? Nos unido com este amor. E eu sinto isso, sabe? Que eu também amo fazer a obra do Senhor, falar do amor do Senhor. Eu vivo, eu tenho gastado os meus dias para isso. Não foi em vão que eu abri essas lives, né? Esse mês do Dia das Mães, para testemunhar essas mulheres de Deus como você. E eu creio que muitas vidas têm sido edificadas, vão continuar sendo edificadas, e que nós possamos continuar, né? Fazendo o ID do Evangelho. E mesmo meio à dor, à luta, que não é fácil, nós estamos firmes, porque quem nos sustenta é o Senhor, como você disse, né? Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Quem nos fortalece é o Senhor, e Ele que tem escrito os nossos dias. Amém? Eu queria te pedir para você orar, né? Os irmãos e irmãs que queiram colocar o seu pedido de oração aí na mensagem, pode colocar, que eu queria que você orasse por todos que estão nos escutando, continuar derramando esse amor de Deus sobre nós. Amém, amém, missionária Ivone. Eu louvo a Deus, né, pela vida de cada uma de vocês. Eu falo aqui sem hipocrisia, Deus conhece, Deus nos sonda, né, e nos conhece, né, que eu tenho o privilégio, né, de poder também ter a amizade de vocês, né. Deus, ele é galardoador daqueles que o buscam, né, e a gente entende que cada vida que o Senhor nos apresenta é um presente do céu, é a recompensa, né, de Deus, é a recompensa de tudo aquilo que a gente tem semeado, né, como diz a palavra do Senhor, o que o homem plantar, certamente ele colherá. E eu não temo, missionário, e vou na minha colheita. Eu não temo, né? Muitos se levantam para dizer contrariamente, né, porque sempre vai existir os perseguidores, sempre irá existir. Não sou perfeita, né? Com certeza, mas sempre existirá aqueles que querem falar o contrário, querem soprar o contrário, né, aos teus ouvidos. Mas eu não temo a colheita. Eu sei o que eu tenho plantado em Deus. Eu sei quem eu sou em Deus e sei quem Deus é em mim. E eu não temo a colheita. E o bom é isto, né? A gente não temer a colheita, né? Tem muitos aí que têm a oportunidade de lançar a boa semente. E, lamentavelmente, tem plantado a semente da discórdia, da confusão, dos ciúmes, né, da inveja, né, da mentira, da fofoca, do engano. Ei, deixa isso de lado, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, e que você possa lançar sementes boas, dignas de arrependimento, né, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E vamos estar orando sim. Eu agradeço a todos aqui pelo carinho, né? A todas as irmãs que entraram, que estiveram aqui conosco. Bendito seja o nome do Senhor, né? A irmã
a irmã, aqui, a minha irmã aqui, a Deus abençoe, a nossa missionária Etienne, Wilza, enfim, a todos os irmãos, né, irmãs que aqui entraram, a irmã Genilda, enfim, a todos. Eu não quero mais citar nome, irmã Patrícia, são tantos que estavam aqui, né, testificando, né, de fato e de verdade, e quão bom é, né, missionária, a gente poder ter alguém que nos ama, né, e que testifica de nós, né? O Espírito Santo, ele testifica de nós, né? E eu louvo a Deus por isso, não sou merecedora, não sou, né, mas como eu disse hoje, eu estava numa sala de oração, umas irmãs ligaram para estarmos orando umas pelas outras, e eu digo assim, eu sou a menor de todas, e falo isso sem hipocrisia, né? Falo isso com toda a humildade do meu coração. Eu não mereço, né, o reconhecimento, né, de Deus sobre a minha vida. Não reconheço, né? Não mereço. Mas eu digo uma coisa, missionária, né? O que eu tenho de precioso, isto sim, eu transbordo, né, que é o amor de Cristo em minha vida, né? Eu aprendi plenamente a amar aqueles que me odeiam, aqueles que me perseguem. Amo, sem falsidade, sem, sabe, sem hipocrisia, sem egoísmo, sem mentira, sem maldade. Amo, de fato e de verdade. Amo, missionária, a ponto de alguém me ferir agora e eu abraçar, sentar à minha mesa. Eu sou assim. Esta é a Edicleia. Talvez, né, muitos dizem assim, a senhora vai para o céu com tripa e tudo. Eu digo, misericórdia. Elas podem até ir, mas transformada em um corpo celestial, né? Em nome do Senhor Jesus, né? Porque, de fato e de verdade, o que prevalece é o amor, né? Como o apóstolo Paulo falou. Que nós possamos praticar em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, no nome do teu filho Jesus amado, nós queremos te agradecer, Senhor, enaltecer e exaltar o teu nome, pelas tuas maravilhas manifestadas em nosso meio nesta noite. Eu sei que esta foi uma live também, Senhor, de conserto para as nossas vidas. Sim, Senhor, para a minha vida também, a começar em mim. Cada palavra, Senhor, dita, cada palavra falada, Senhor, a começar em mim, meu Pai, essa transformação, este conserto. Pai, eu quero te louvar, te engrandecer, Senhor. Senhor, te dar honras devidas, Senhor, ao teu nome. Senhor, em nome do teu filho Jesus amado, pela vida missionária Ivone, que a tua recompensa, Senhor, esteja sobre a vida desta mulher, que tem se gastado, que tem se derramado também em tua presença, que tem sido disponibilizado, Senhor, a aprender mais de ti. Oh, Senhor, que tem entregado o coração dela diante de ti, dizendo, diminua eu, para que o Senhor cresça. Meu Pai, ser com ela, ser com seu esposo, ser com a sua filha neste dia. Senhor, que haja, Senhor, um momento, Deus, impactante, Senhor, neste lar, porque o Senhor sabe o que necessita, o que carece a tua filha. Então vem socorrendo ela, Senhor, neste momento. Eu te louvo, Senhor, pelo dispor dela na tua obra, nesse chamado. Obrigada, Senhor, obrigada pela vida da tua serva. Guarda, livra ela, Senhor, e os seus de qualquer bombardeio, de qualquer contra-ataque do mal. Senhor, guarda também, Senhor, a tua igreja. Senhor, os teus filhos, as tuas filhas que aqui estavam, Senhor, ouvindo, aleluia, a tua doce e suave voz. Senhor, em nome do teu filho Jesus amado, fortalece, dá o escape a cada um, Senhor. Meu Deus, capacite a cada um, Senhor, a amar, a zelar, Senhor, pelo seu lar, pela sua família, a amar o próximo cada dia mais. Senhor, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Senhor, perdoa aqueles que nos têm ofendido também. Senhor, eu quero te louvar, Senhor, pela provisão do Senhor em nossos lares. Senhor, vai de encontro agora aos corações endurecidos, aos corações perversos. Senhor, tu podes mudar. Tu podes, Senhor, transformar, Senhor.
um coração de pedra em um coração de carne. Tu és especialista, Senhor, em fazer a cirurgia, em fazer o transplante. Meu Deus, tu és, Senhor amado, especialista, Senhor, em transformar caráter, em moldar caráter, Senhor. Vem forjando o caráter da tua igreja, a começar em mim, Senhor, a começar em mim, ó Deus. Venha nos forjando segundo a tua vontade, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Oh, Senhor, em nome do teu Filho Jesus amado, anula agora, Senhor, divórcios. Anula agora, Senhor amado, qualquer separação que não provém de ti. Meu Senhor, em nome do teu Filho Jesus amado, eu quero profetizar e ministrar, Senhor, sobre o lar do teu povo. Meu Deus, o teu haja, o teu de repente, o teu mover, o teu conserto, a tua ordem. Senhor, em nome do teu Filho, Jesus amado, faz agora, Senhor, o que nós não podemos fazer. Entra, Senhor, onde nós não podemos entrar. Oh, Senhor, muda as coisas de lugar para a glória do teu nome. Senhor, seja engrandecido, aleluia, seja exaltado pelas maravilhas que o Senhor está manifestando nesta noite sobre cada família, convertendo o coração dos filhos aos seus pais, o coração dos seus pais aos seus filhos, pois estamos vivendo os últimos tempos aqui na terra. Oh, Senhor, estamos vivendo os últimos tempos. Senhor, e nós cremos, Senhor, que haverá, Pai, reconciliação, haverá perdão, haverá restauração das famílias, Senhor, constituídas por Ti. Vai salvando, vai libertando, Senhor, agora o mais e o mais pobre pecador, Senhor. Sopra, Deus, neste vale, trazendo vida nesta noite. Para a glória do teu nome, nós te suplicamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Oh, Senhor, eu quero orar pela tua serva agora, Jesus. Aleluia. Oh, Deus querido, Deus todo-poderoso, meu Pai. Eu te peço, Paizinho querido, que venha de encontro, Senhor, a tua serva, a pastora Edicleia, toda a família, meu Pai. Cobre, Senhor, a tua serva com o teu sangue. Cobre a tua serva, meu Pai, com o teu manto da invisibilidade, de todo ataque do mal, Senhor. A tua serva, meu Pai, falou do teu amor, de tudo que ela viveu, que só ela e o Senhor sabe. Das dores, das noites de choro. Ah, meu Pai, como ela mesmo disse, Senhor. Mas louvado seja o teu nome, meu Pai, que ela não desistiu. E hoje ela pode testemunhar o sobrenatural. Ela pode testemunhar as tuas boas mãos sobre ela e sobre os filhos e sobre o esposo. Pai, que através desta live, meu Pai, que nós possamos, meu Pai, cada dia mais crer que o Senhor é o Deus do impossível, Deus de milagre. Não há nada impossível para o Senhor. Que todos que aqui estão, Senhor, Deus querido, venha sair deste lugar. Aleluia. Ah, Senhor, se posicionando para guerrear. Porque nós estamos, Senhor, em guerra. Pai, nós estamos em guerra, meu Pai. A guerra é espiritual. Mas o Senhor nos dá autoridade dentro do nosso lar, como o Senhor deu a tua serva, meu Pai. Que ela profetizou. Que nós possamos profetizar como mães, como esposas, como servas, meu Pai. Jesus. E que o Senhor possa, Senhor, cumprir a tua boa, perfeita e agradável vontade sobre as nossas vidas. E cada um que está aqui possa dizer, eis-me aqui, Senhor. Cumpra a tua vontade, eis-me aqui, Senhor. Usa-nos conforme a tua vontade, meu Pai. Mas não deixa nenhum de nós confundidos nem envergonhados. O inimigo de nossas almas veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para dar vida.
Vida em abundância. Eu quero declarar vida em abundância a cada lar que aqui está agora. Visita os lares nesta noite. Vai destruindo fortalezas, vai destruindo correntes do mundo espiritual. Em nome de Jesus, meu Pai, nós clamamos ao Senhor e profetizamos libertação. Nós profetizamos cura da alma. Nós profetizamos, meu Pai, restauração, Pai, de lares nesta noite. Nós não estamos aqui brincando, não, Senhor. Nós estamos aqui, Pai, porque nós ouvimos a tua voz. Nós não estamos aqui, Senhor, querendo alcançar, meu Pai, números e nada disso na internet, não, Pai. O Senhor nos deu este canal para ser bênção, para que o seu nome venha a ser glorificado e exaltado. Que através desta live, pessoas que vão ouvir ainda esse testemunho, Pai, possam crer, como a tua palavra diz, bem-aventurada aquela que creu, porque hão de se cumprir o que da parte do Senhor lhe foram ditas. E eu tomo posse das suas promessas, meu Pai. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu creio que hoje houve salvação. Eu creio que hoje houve cura, libertação no nosso meio. Em nome de Jesus, nós iremos ouvir testemunhos grandiosos por tudo que foi derramado neste lugar. Continue nos fortalecendo. Fortalece os teus filhos nesta noite. Ah, Senhor, renova a força, Pai. A tua palavra diz que o Senhor dá força àquele que não tem força, que o Senhor renova a força daquele que não tem vigor. Os moços cansarão, os jovens, Pai, cairão, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas de águia, caminharão e não se fatigarão, correrão e não se cansarão. Pai, eu profetizo sobre a vida de cada um dos teus filhos, Pai. Traga esperança àqueles que, Pai amado, estão sem força. Ah, Senhor, arranca toda ansiedade, toda depressão do nosso meio, meu Pai. Em nome de Jesus, e o seu nome seja glorificado em cada vida aqui, que está nos ouvindo, que ainda vai nos ouvir, em nome de Jesus. Irmãos, compartilhe essa live, porque essa live é poderosa. Eu creio que muitas pessoas precisam ouvir o testemunho da pastora Edicleia, para a glória do Senhor. Eu não tinha ouvido e edificou muito a minha vida, né? O que você passou, sabe, as dores, foram 11 anos orando pelo esposo, e que você e eu possamos, sabe, esperar esse cenário, porque Deus, ele preparou o cenário, mesmo que seja de dor, né? Nós estamos profetizando salvação, né? Eu creio que todos que estão aqui, o nosso bem maior é a nossa família. É a nossa família, porque o primeiro ministério nosso é dentro da nossa casa. Então, se nós fomos alcançados, porque alguém orou por nós, então nós estamos orando para que os nossos também venham a ser alcançados. Então, que nós não venhamos desistir, porque no momento certo, Deus vai preparar o cenário, mesmo que seja de dor, e vai trazer um a um para a presença do Senhor. E como você nos ensinou, que você, mãe que está nos ouvindo, começa a ler o livro de Provérbios com seus filhos. Começa a colocar em prática o que Deus falou conosco neste lugar. Amém? Irmãs e irmãos, é todos os dias. Nós não podemos baixar a guarda. É todos os dias. Porque você gerar é uma coisa, agora você criar na presença do Senhor não é fácil. Requer esforço. E o céu, ele é tomado à força. Que você possa se fortalecer nesta noite, em nome de Jesus, e colocar em prática o que foi derramado aqui. Amém? Ama a sua vida, pastora Edicleia. Ama a vida de cada um que aqui está. Nós vamos ter outras oportunidades de estarmos juntas. Agora, em nome do Senhor. É só apenas o início, o começo de grandes coisas. Amém? Beijo a todos vocês. Amém. Fiquem na paz. E bonito está de portas abertas para lhe receber, viu? Estou lhe aguardando aqui. Eita glória, o papai vai preparar. Em nome de mistério. Jesus. Quem chega aqui não quer mais sair, viu? Ó, tá vendo? Eita, Deus é mistério. Esse abraço cheio de amor do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Beijo, meus amores. Até mais. Até a próxima. Ficam na paz. Aleluia.